Boa tarde a todos, obrigado pela vossa presença. Nós estamos aqui porque, numa semana, 2 pessoas foram cobardemente agredidas em recintos desportivos. No Bessa, há cerca de 9 dias, e há cerca de 48 horas, na Caixa Dragão, num jogo de hóquei em patins. São episódios de violência no desporto, episódios de violência física que nós repudiamos, que nós combatemos e, sobretudo, que queremos que nunca mais se repitam. No episódio do Bessa, há cerca de 9 dias, tivemos um elemento do Conselho Diretivo que se viu agredido por trás, com murros na nuca, e há cerca de 48 horas tivemos uma agressão miserável a uma senhora que foi esmurrada na face. Em ambos os casos existe uma particularidade, que são casos cobardes, e como cobardes que são, precisam de vários cobardes para o fazer. É preciso existirem, como eu costumo dizer, uma matilha de cobardes. Não chega um cobarde, são vários, e aconteceu o que aconteceu. Mas o que aconteceu não pode ser esquecido, não pode ser ignorado, e muito menos tolerado. Gente desta tem que ser banida dos recintos desportivos. Federações, liga, conselhos de justiça, conselhos de disciplina, Secretaria de Estado do Desporto, não pode fingir que isto aconteceu. Que isto não aconteceu. Não podem fingir. Se as leis existem, se as regras existem, então que haja coragem para as aplicar. E sinceramente, não chega um telefonema pessoal para o Presidente a pedir desculpa. Não chega um pedido de desculpa envergonhado, quase em off, ao Presidente do Sporting Clube de Portugal. Não chega isso. Não chega. Nós ficámos à espera do que acontecia depois do jogo do Bessa, e para além da nossa queixa-crime, nada aconteceu. Nada aconteceu. E é verdade, recebi o telefonema do Dr. Pedro Proença a mostrar solidariedade com o Dr. Miguel Nogueira Leite, quem eu conhece. Mas eu também disse, esperava, é preciso uma reação, é preciso uma ação da Liga. Nada aconteceu. E, meus senhores, não se vai lá assim com pedidos de desculpa envergonhados, em off. Isto é um problema grave do desporto. E o exemplo vem sempre de cima. Sempre de cima. Se eu não tenho educação, se eu não tenho bons comportamentos numa tribuna, onde estão os dirigentes, onde estão os órgãos sociais, como é que querem que eu exija bons comportamentos para o recinto, para todo o resto do recinto esportivo, seja pavilhão ou estádio? Não conseguimos. E aí é preciso pôr o dedo na ferida. É preciso ter coragem e enfrentar de frente o problema. Porque é fácil, eu todos os jogos que tenho, é raro o jogo que eu não tenha uma multa por um cântico insultuoso ao adversário, por uso de pirotecnia. Existem multas. Existem multas para os espectadores, para as claques, etc. E para estes senhores, o que é que acontece? O que é que acontece? Assobiamos para o lado por ser na tribuna? Se calhar é mais grave. Se calhar é muito mais grave. Os agressores têm que ser banidos. Os dirigentes, se forem cúmplices, têm que ser expulsos. Os clubes, por organizarem os eventos, têm responsabilidade e têm que ser penalizados. As ligas, as federações têm de existir, têm de intervir e de repudiar publicamente. O Estado tem de legislar
e é corresponsável para criar condições para que isto não se volte a repetir. Volto a insistir, Portugal é um Estado de Direito, mas o desporto não é um território, não pode ser um território sem lei, sem justiça, sem decência. A gravidade do que aconteceu exige uma resposta ao mais alto nível institucional. Isto não é um problema do Sporting. Isto é um problema nacional. Vamos pedir com urgência uma audiência ao Governo. Vamos pedir reuniões com todos os presidentes das federações e ligas de onde o Sporting disputa os campeonatos. E propomos já a formação de um Conselho Estratégico para a Segurança no Desporto. Isto, repito, não é um problema do futebol, não é um problema das modalidades, não é um problema dos séniores do futebol jovem, não é um problema das claques ou das tribunas. É um problema do desporto nacional, é um problema de quem é responsável pelo desporto nacional. No Sporting, nesta casa, e esta direção garante isso, e garantiu isso nestes 6 meses, todos os nossos rivais foram tratados com dignidade e em segurança. E é assim que vão continuar a ser. E é assim que vão continuar a ser. No nosso programa eleitoral estava um pilar chamado zero tolerância, zero suspeição. E não estava lá escrito em vão. Nós realmente acreditamos, são os nossos valores e é assim que vamos exigir. Nós, enquanto direção, não governamos o Sporting preocupados com o nosso mandato. Nós governamos o Sporting preocupados com o que o Sporting precisa. E vamos fazer o que tivemos que fazer para bem do Sporting. O que nós desejamos é que quem tutela as instituições, as organizações com responsabilidade do desporto tenham a mesma coragem que nós. E façam o que tiverem que fazer para defender o desporto e não se preocupar tanto com mandatos ou eleições. Porque assim não vamos a lado nenhum. E o problema da violência é um problema grave que envergonha este país. Que envergonha este país. Pode demorar tempo, mas uma coisa sei. O desporto português, o governo português pode contar com o Sporting e com a sua coragem. Porque a maneira de nós atuamos assim, internamente e também externamente. Por isso, o que eu desejo e o que apelo é coragem a todos os senhores que têm a capacidade de decidir no desporto e na nação. Coragem, meus senhores. Estamos disponíveis para algumas questões sobre este assunto. Nós achamos que este assunto é demasiado sério e não vamos falar de outro assunto senão este. Okay. Presidente, Margarida Biba, em direto para a Sporting TV. Presidente, considera que há então responsabilidades dos clubes nestes casos de agressões a que temos assistido nos últimos tempos? Olha, o que aconteceu nestes 8 dias, duas coisas aconteceram, estavam selvagens, cobardes, em recintos desportivos que não deveriam estar, primeiro ponto, e o segundo ponto é que a segurança desse recinto desportivo falhou. E a segurança é a responsabilidade do clube que organiza o evento desportivo. Por isso, obviamente, há corresponsabilidade. Dr. Frederico Varandas, aqui, Ricardo Fernandes, Notícias ao Minuto. Perguntava se considera que os seus homólogos, e falo concretamente de Pinto da Costa e Luís Filipe Vieira, também deviam tomar uma posição, tal como aquela que assumiu hoje, para conseguir erradicar, e abro aspas, a matilha de cobardes que existe no futebol português. Nós, direção do Sporting Clube de Portugal, zelamos pelo Sporting Clube de Portugal e, obviamente, pelo desporto português.
que nos compete fazer, não tenham dúvidas nenhumas que fazemos. Mesmo para nível interno, mesmo para fora. Vamos fazer. Se eu gostaria que os meus homólogos fizessem o mesmo, gostaria. E garanto que o desporto português seria muito melhor. Boa tarde, Frederico Varandas. Estamos em direto para Sport TV+. Já aqui falou nesses dois casos. Que reações é que obteve por parte dos dois clubes, no caso por parte do Boa Vista e também por parte do Futebol Clube do Porto? No caso do Boa Vista, tanto o presidente do clube como o presidente Assado vieram pedir desculpas no próprio dia, ainda antes de me retirar para Lisboa. Pediram desculpa pessoalmente do que aconteceu. O presidente do Futebol Clube do Porto telefonou-me e pediu desculpa sobre o sucedido. Mas o que estamos aqui a querer dizer é que isto vai muito para além desses pedidos de desculpa ao telefone. É preciso agir e é preciso que as organizações, as instituições que têm responsabilidade pelo desporto em Portugal digam o que têm a dizer. Frederico Varandas, Vítor Lopes, em direto para a SIC Notícias. Se me permite, deixe-me fazer-lhe duas perguntas em uma. A primeira é se acha que o discurso de treinadores e dirigentes a criticar a arbitragem contribuem também para este ambiente inflamado. E a segunda, que não tem nada a ver, e deixe-me tentar a sua resposta, é quando é que saberemos os resultados da auditoria forense aqui ao Sporting? Sobre os discursos de arbitragem, acho que isto não vale a pena resumir que o problema está na forma de falar. Eu acho que, e sinceramente, isto é demasiado sério. As pessoas têm que perceber, neste momento tivemos um elemento do Conselho Diretivo agredido por trás. Uma senhora, uma funcionária, agredida na face. E veja só o exemplo do que aconteceu ainda no campeonato inglês, onde todos nós elogiamos a Premier League, como é o exemplo do futebol. Tivemos um adepto que agrediu um jogador que teve um comportamento incorreto num jogo, e passado uma semana esse adepto foi sentenciado com uma pena de prisão e 10 anos de interdição em recintos desportivos. Se queremos estar onde estão os melhores, também temos que fazer como os melhores. Sobre a sua segunda pergunta, é um assunto que não é para aqui hoje falar. Boa tarde, Pedro Neves de Sousa, CMTV. Pergunto-lhe, falou há pouco num pedido de desculpa envergonhado e em off do Presidente do Porto, que não chegava um telefonema pessoal, neste caso. Eu recordo que o Sporting cortou relações com o Porto num episódio entre Bruno de Carvalho e Adelino Caldeira. Adelino Caldeira, que é novamente mencionado pelo diretor das modalidades do Sporting. Este episódio afeta a relação entre o Sporting e o Porto e cria tensão nessa relação entre os clubes? Eu não estava a referir que o pedido de desculpa envergonhado tivesse sido do Presidente do Futebol Clube do Porto. Surpreende mais, por exemplo, o Presidente da Federação de Patinagem Portuguesa não ter feito ainda nenhuma declaração. Passaram 48 horas. Não consigo entender. Como também não consigo entender o que se passou no Bessa, aí sim, porque não vir publicamente ninguém criticar, e em vez de fazê-lo de uma forma privada por telefone. Porque acho que isto é preciso tornar público. É preciso dar o exemplo para fora. É preciso pôr o dedo na ferida, como os outros países fazem lá fora. Mas está em causa a relação Porto-Sporting? Se está em causa a relação? Sim. Eu vou-lhe dizer o que sempre disse. Nós temos os nossos valores e não abdicamos deles. Sporting Clube de Portugal vai ter sempre relações institucionais com os clubes, porque é assim que nós temos que ter. Se eu morro de amores pelos dirigentes ou não, isso é outra coisa. Agora, outra coisa também sei. É que os dirigentes do Futebol Clube do Porto, quando vêm a esta casa, são bem tratados e não são agredidos.
Boa tarde, Frederico Varandas, Francisco Sousa em direto para a Bola TV. Pergunto também que medidas concretas é que o Sporting pensa neste caso tomar, já avançou com algumas, nomeadamente essa audiência ao Governo, e também não tendo muito que ver com o assunto, aproveito para lhe perguntar, também foi noticiado nos últimos dias um aliciamento a jogadores do Rio Ave na temporada 2015-2016, antes de um encontro nesse campeonato. Pergunto-lhe desde já também qual o seu comentário a propósito destas últimas notícias. Sobre a primeira, já lhe disse o que vamos fazer já. Vamos pedir audiência com o Governo, reunião com os presidentes de todas as federações e ligas dos campeonatos que o Sporting disputa. E para além disso, propomos a formação de um conselho estratégico sobre a segurança no desporto. Acho que mais do que nunca temos que transversal, não só à lei do desporto que hoje vigora, que querem vigorar ao adepto, mas isto é muito mais que o adepto. É o adepto, é o dirigente, é tudo. Em relação à sua segunda pergunta, eu vou-lhe só responder porque entronca num pilar que eu falei aqui, que é a transparência. Zero suspeição e transparência dos valores que nós não abdicamos. E quero deixar aqui uma garantia a todos os sportinguistas que é verdade que nestes 6 meses temos-nos concentrado muito e dirigido muitas nossas energias internamente para empréstimos obrigacionistas, casos de Alcochete, rescisões dos jogadores, o problema financeiro, a lamentável herança financeira recebida, inúmeros dossiês ao mesmo tempo. Mas eu quero deixar a garantia aos sportinguistas que nós não descuidamos, nem vamos nunca descuidar esse assunto. Ouvimos o que saiu recentemente na comunicação social, onde jogadores profissionais disseram em tribunal, repito, em tribunal, que foram aliciados para perder um jogo. Para ser sincero, isso não é surpresa para mim, mas o que eu quero deixar garantia é que nós não vamos largar este caso até ao fim. Porque nós temos a forte convicção que o Sporting Clube de Portugal foi seriamente prejudicado desportivamente e financeiramente pelo que aconteceu. Por isso, não vamos. E estamos com sérias convicções que ainda vem muita coisa. Muita coisa. Boa tarde, Frederico. Rita Mendonça, TV 24. Queria lhe perguntar como é que viu esta nota no site do Futebol Clube do Porto acerca deste assunto, que diz que o indivíduo foi identificado e vai ser impedido de entrar nos recintos desportivos, mas que nega a intervenção de dirigentes e funcionários do Futebol Clube do Porto, tal como tinha dito Miguel Albuquerque na nota que escreveu. Queria-lhe também fazer outra pergunta: quando é que podemos ter novidades sobre o acordo com o fundo? Sobre a nota que o Futebol do Porto foi um pedido de desculpa, que não se revê nas agressões, dizem que identificaram o senhor, nós agradecemos porque obviamente vai haver uma queixa crime sobre o senhor, nós vamos querer saber quem foi. E obviamente acredito e confio 100% no meu diretor-geral das modalidades. Sobre a sua segunda questão, não é o dia nem o tema para falarmos. Está tudo? Muito obrigado. Tá.